Antes de se tornar um dos documentos políticos mais famosos da história, o Manifesto Comunista foi, na verdade, uma resposta urgente ao mundo em crise. Para entender esse texto, a gente precisa voltar para a Europa dos anos 1840 e sentir o clima da época, um continente que estava literalmente à beira de uma explosão. E foi bem no meio desse furacão, em fevereiro de 1848, que este livrinho aqui, pequeno e despretensioso, foi publicado lá em Londres. O que ninguém imaginava era que as palavras contidas nessas páginas estavam prestes a incendiar o debate político por gerações. A frase de abertura já chega com os dois pés na porta. É impactante. Mas vamos ser sinceros, que espectro era esse? E por que ele estava assombrando a Europa? Para a gente ter essa resposta, primeiro a gente precisa entender o mundo que criou essa ideia. Então, vamos lá. A Europa de meados do século XIX era tudo menos um lugar tranquilo. Na verdade, era um verdadeiro barril de pólvora, só esperando a faísca certa para explodir. Pensa na década de 1840 como uma grande panela de pressão. As mudanças sociais eram muito rápidas, a economia vivia aos solavancos e uma boa parte da população estava, francamente, desesperada. O cenário estava todo montado. E essa tensão toda não surgiu do nada, né? Foi uma construção. Primeiro, ainda ecoavam as ideias de liberdade da Revolução Francesa. Aí veio a Revolução Industrial, que criou uma classe trabalhadora imensa, o proletariado, muitas vezes em condições bem precárias. Na Grã-Bretanha, eles começaram a se organizar com o movimento cartista. E, para completar, em 1846, uma crise econômica brutal deixou milhões de pessoas passando fome. A tempestade perfeita estava formada. E em 1848, BUM! O barril de pólvora explodiu. De Paris a Viena, de Berlim a Budapeste, o povo foi para a rua. Esse período ficou conhecido como a Primavera dos Povos, uma onda de revoluções que sacudiu as estruturas do continente. E claro, no meio desse caos todo, borbulhava um caldeirão de ideias radicais. Todo mundo tinha uma proposta diferente para consertar os problemas da sociedade, mas duas correntes de pensamento em particular se destacavam. De um lado, a gente tinha o que era chamado de socialismo utópico. A galera dessa corrente acreditava que a mudança viria de cima para baixo, sabe? Tentando convencer a elite e os poderosos a fazerem reformas. Do outro lado, estava o comunismo da época, que dizia exatamente o contrário. A única mudança real viria de baixo para cima, com os próprios trabalhadores tomando o poder e virando o jogo. Então, é super importante entender isso. Quando se falava comunista, nos anos 1840, não era sobre uma teoria abstrata de livro. Era sobre ação. Era um termo ligado a trabalhadores e artesãos que viam o sistema como fundamentalmente injusto e que a única saída era uma ruptura total. E olha, isso não era só papo, não. Eles tinham um exemplo prático rolando ali do lado na Grã-Bretanha. O movimento cartista era a prova viva de que os trabalhadores podiam se organizar em massa para exigir poder político. Foi um modelo que inspirou radicais por toda a Europa, mostrando que o proletariado podia, sim, ser uma força a ser reconhecida. É bem aqui que a nossa história começa a focar num ponto específico. Longe dos holofotes, um pequeno grupo de artesãos alemães que viviam exilados estava passando por uma transformação que mudaria não só o destino deles, mas, de certa forma, o do mundo. Esse grupo começou como uma sociedade secreta. Depois virou uma organização conspiratória, mas a grande virada de chave aconteceu com a chegada de dois jovens pensadores, Karl Marx e Friedrich Engels. Eles chegaram com uma ideia nova. Era hora de sair das sombras e transformar o grupo num partido político aberto, com um objetivo claro. E para entender essa mudança de mentalidade, é só olhar para a troca de lema. Eles abandonaram o vago "todos os homens são irmãos" por um chamado direto e específico: proletários de todos os países univos. Deixou de ser sobre uma fraternidade universal e passou a ser um chamado à ação para uma classe específica. A lógica de Marx e Engels era muito direta. Como é que se pode liderar uma revolução de massas agindo em segredo? Eles defenderam que era preciso ter um programa, claro, aberto, científico, para conquistar o apoio da classe trabalhadora. Chega de conspiração. A hora era de organização política. Estamos no final de 1847. A recém-criada Liga dos Comunistas tinha uma missão. Eles precisavam declarar ao mundo quem eram e pelo que lutavam. E precisavam fazer isso para ontem. Começava ali uma verdadeira corrida contra o tempo. Mas por que essa pressa toda, né? Porque dava para sentir no ar. O clima era elétrico.
Durante o Congresso da Liga em Londres, em novembro de 1847, ficou óbvio para todo mundo que a revolução era iminente. Era essencial ter um documento, uma bandeira, antes que tudo começasse. E foi aí que a decisão foi tomada. A Liga deu a missão oficial para Marx e Engels. Elaborem o nosso programa. Escrevam a nossa declaração de princípios. Basicamente, a tarefa era: escrevam o nosso manifesto. A primeira tentativa do Engels foi um rascunho em formato de perguntas e respostas, bem didático, como um catecismo. Mas eles logo perceberam que não era o suficiente. Não precisavam de um manual de instruções, mas de uma declaração histórica, um grito de guerra com força para ecoar. Só que as semanas foram passando e nada de manifesto. Janeiro de 1848 chegou e a paciência da liderança da Liga em Londres, acabou. Eles mandaram um ultimato para o Marx: entregue o manuscrito até o dia 1º de fevereiro, ou então a coisa vai ficar feia. E não é que a pressão funcionou. Marx correu e entregou o texto. O manifesto foi publicado no finalzinho de fevereiro, exatamente quando a Revolução explodia em Paris e se espalhava pela Europa. Foi por um triz, eles conseguiram bem a tempo de surfar na onda revolucionária que eles mesmos previram. E essa é a grande chave para entender a origem do manifesto. Ele não foi uma obra filosófica escrita com calma numa biblioteca. Foi um documento de emergência, forjado no calor da crise econômica, da agitação social e da urgência de uma revolução que já batia na porta. E aí fica a grande pergunta, né? Como um panfleto escrito às pressas por um grupo minúsculo de ativistas conseguiu se tornar um dos textos mais influentes e polêmicos de toda a história? A história do seu nascimento mostra que ele foi um produto perfeito de seu tempo, mas sua jornada incrível estava apenas começando.